Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. No dia 21 de maio, teve uma paróquia na Espanha que fez uma vigília do orgulho do arco-íris. Isso mesmo, a paróquia dominicana São Jacinto, na Arquidiocese de Sevilha, fez uma vigília de oração para o orgulho do arco-íris, por um mundo sem preconceito contra essas pessoas. A iniciativa gerou indignação entre católicos e controvérsia nas redes sociais. Estou lendo uma matéria aqui do ACI Digital. O convite à oração diz que qualquer ódio ou rejeição contra qualquer ser humano é contrário ao único mandamento que o Senhor nos deixou. Convidamos você a orar por um mundo livre desse preconceito. Ponto. Gente, isso é uma realidade, de forma alguma pode haver ódio contra uma pessoa por conta da sua sexualidade. Nós não devemos odiar. Existe um respeito que tem que ter entre as situações. Porém, a igreja sempre condenou o pecado. Entenderam? A questão aqui não é uma tendência que a pessoa pode ter, mas sim o ato entre duas pessoas, que é o pecado da fornicação. Porque, segundo o próprio catecismo da Igreja Católica, contradizem a ordem natural das coisas, não gera vida, não gera filho, é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, o catecismo, vão nos dizer que é pecado. Então, o catecismo é muito claro, ele fala que para as pessoas que têm essa tendência, a igreja convida a viver a castidade. Então, de certa forma, uma paróquia, de forma alguma, poderia fazer uma vigília com esse título, em prol dessa situação. Porque a igreja, ela condena isso como um pecado. Então nós não podemos ir contra o que a igreja nos diz e contra o que a palavra de Deus nos diz, né? Então aqui no dia 21 de maio a paróquia, ela compartilhou várias fotos do evento. Eu vou deixar as fotos aqui para vocês. A imagem de uma encenação protagonizada por 3 mulheres em frente a um pequeno altar, com essa bandeira do arco-íris. Isso aí já começa a ser uma profanação, porque de forma alguma podemos utilizar essa bandeira aí, que é o símbolo, né, do orgulho e tal, dentro de uma igreja, porque infelizmente as pessoas que vivem dessa forma, elas estão vivendo relações entre pessoas do mesmo sexo, e isso a igreja diz, a palavra de Deus diz que é pecado. Então a igreja nunca pode abençoar o pecado. As fotos e o anúncio, organizado por uma instituição aqui, são várias letras, ICHTHIS, de Sevilha. Algumas manifestações de apoio, mas a grande maioria foi de indignação e críticas, ou seja, as redes sociais não mentem qual é a opinião do povo. O católico defende a sua fé. A maioria dos católicos defende a sua fé. Quem não defende a fé católica é somente os maus católicos. Os católicos mal formados, ou desinformados, ou ignorantes na fé. Como diz o padre Zé Augusto, né? Católicos ignorantes. Tem até um ditado que diz católico ignorante, futuro protestante, porque realmente quando se conhece a igreja não se sai dela, ama-se a igreja. Francisco Amoretti, que fez um comentário a respeito: vocês devem rezar pela conversão dos pecadores e não defender os pecados. Posso dar algumas sugestões? Por que não vão a uma sinagoga? Em Sevilha deve haver alguma, certo? Ou se não,
alguma outra mesquita, sim, por que também não, certo? Não se cansam de ir sempre para o mesmo lado? Perguntou Maria Alessio. Ou seja, mas é uma realidade, né? A pessoa comentou isso, mas é uma realidade. Sempre é dentro da Igreja Católica. Por que não vai numa mesquita, numa sinagoga? Não tem problema nenhum, vai lá, manifesta-se lá. José Gonzalez Apela disse, se vocês querem que a igreja aceite essas relações, como o sínodo alemão tem pregado, esperam que abençoe, como se faz com o sacramento do matrimônio, então converteram essa paróquia a uma sinagoga de Satanás. A ACI Prensa, agência em espanhol do Grupo ACI, perguntou ao Arquidiocese de Sevilha se era a primeira vez que a paróquia organizava um evento assim, se havia autorização para tal ou seria aplicada alguma medida disciplinar pelo ocorrido. Até a publicação não tinha tido resposta do bispo Dom José Ángel Sais Menezes. Ou seja, sabe, infelizmente, tem algumas pessoas que têm introduzido coisas dentro da Santa Igreja que não condizem com o ensinamento da Igreja. Por isso que há uma repercussão negativa. Por quê? Porque a Igreja ensina A. Então a pessoa vem e passa a acreditar que a Igreja vai, principalmente com um progressismo que tem quer se instalar aí, que vai virar B, que vai virar C, que vai virar arco-íris. Não. A doutrina, ela é reta. A doutrina, ela é a verdade. Jesus, ele é muito claro. A palavra de Deus é muito clara. São Paulo, nas suas exortações, nas suas cartas, ele é muito claro a respeito dessas situações. E nós sabemos, o catecismo não vai ser mudado. O catecismo é muito claro quanto a isso. Eu já expliquei até no vídeo o que o catecismo fala. Então, meus irmãos, quem faz isso comete sacrilégios, heresias e vai contra a própria fé, infelizmente. Mas nós precisamos nos manter firmes, como dizia Monsenhor Jonas. Aguenta firme, meu irmão. Nas suas pregações ele sempre dizia isso. Aguenta firme, porque os tempos são difíceis, as perseguições existem e nós precisamos rezar muito pela Santa Igreja, rezar muito pelos padres, porque a situação não é fácil, porém nós, com o rosário na mão, nós vamos vencer essa guerra contra Satanás. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.